Boa noite, companheiros. Boa noite, família MAP. Mais uma vez, mais uma segunda-feira, estamos aqui, eu e a Célia. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Para fazermos juntos com vocês o estudo desse livro dos Espíritos. É um estudo tão empolgante, estudo que a gente fica aqui contando até os dias da semana, né? Para a gravação e para nós podermos estudarmos juntos. Porque todos os assuntos aqui são assuntos que a gente traz para a nossa vida atual, e sempre assuntos que são merecedores de ensinamentos que nos transformam. Mudam a nossa forma de pensar, de agir. A gente ficava, né, Nivaldo, muitas das vezes nos indagando. Como é que é isso? Como é que pode isso, né? E aí a gente tem aqui a resposta, né? Nessas 1019 perguntas, que foi o primeiro livro, Allan Kardec fez aos espíritos, e eles é que nos respondem. Então, são respostas que venceram todos os questionamentos de todos os tempos, né, Célia? São perguntas e respostas que nos trazem a verdade, né? E esse livro de 1857, né? 1857, e até hoje, com todas as pesquisas, não tem nenhuma contestação dessas em 1019. Tudo que é dito aqui. Ainda não tem. Então, pedimos sempre que vocês nos digam de onde estão nos assistindo, pedimos para que vocês divulguem nas redes sociais de vocês o nosso programa, para que mais pessoas possam acessar e ter a possibilidade de ter esse conhecimento que é transformador em nossas vidas. Vamos então fazer a nossa prece de abertura para daí darmos continuidade à leitura das nossas questões. Sempre pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo a Maria Santíssima, aos nossos patronos Francisco de Assis e Fabiano de Cristo, e os espíritos amigos, os verdadeiros coordenadores desse estudo, que não somos nós, eu e a Célia, mas os coordenadores do mundo espiritual, e os nossos mentores, que estão sempre a nos intuir, nos inspirar, nos trazer a melhor palavra, o melhor entendimento que passamos aqui para vocês. Então, que Jesus nos abençoe e nos permita uma noite abençoada. E a nós e a cada um de vocês aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, então, Célia. Boa noite mais uma vez, Nivaldo. No programa passado, né, nós ficamos de retornar à questão 231. 231, né? É verdade. Em que Kardec pergunta à espiritualidade se os espíritos errantes são felizes ou infelizes, né? Então a gente pode os espíritos errantes, né, Célia, são os espíritos, já está no mundo espiritual. No mundo espiritual. Eles são felizes ou infelizes? E nós respondemos isso, né? Ficamos de voltar novamente ao assunto. É mais ou menos, né, de acordo com o mérito. Então nós vamos sofrer os efeitos das paixões que temos aqui durante essa nossa estadia aqui no mundo da matéria. Uma coisa muito importante, Nivaldo, que Kardec diz aqui, que a espiritualidade diz aqui, no estado errante, ou seja, no mundo espiritual, o espírito entrevê, ele vê. Tem uns flashes, né? Ele entrevê o que lhe falta para ser feliz. E então procura os meios de alcançá-lo. Então eu vejo o que eu fiz aqui que me faz infeliz no mundo espiritual. E aí eu quero mudar isso. Eu quero alcançar essa felicidade. São flashes para te incentivar, né? Incentivar. E aí, Célia, ele responde que os espíritos no mundo espiritual, né? Eles são mais ou menos felizes. Por quê? Porque se você era feliz aqui encarnado, você vai ser feliz no mundo espiritual. Se você era uma pessoa infeliz, você vai continuar sendo infeliz.
Então é preciso que a gente faça essa nossa opção agora, né? Essa é a transformação que a gente precisa fazer. Vamos passar a ser feliz agora, para que a gente também seja feliz no mundo espiritual. E essa felicidade a gente vai alcançar como? Porque a gente acha que ser feliz é ter uma conta bancária poupuda. Isso na visão materialista, né? Trocar o meu carro todo ano. Isso me traz felicidade. Mas não é essa felicidade. Não é essa que eles estão falando, né? Essa é uma felicidade efêmera, né? Sabe aquela felicidade que quando você vê uma pessoa que está necessitada de alguma coisa e você pode fazer e você vai lá e faz, independente se pediu ou não, você vai lá e faz. Sabe aquele preenchimento aqui dentro? Essa é a felicidade que ele está falando. É uma das verdadeiras felicidades. Uma das verdadeiras felicidades. Porque a felicidade material, ela acaba, né, Célia? Ela passa. E nós sabemos que não levamos nada daqui. Nada. E toda a nossa necessidade que a gente procura preencher com o material, ela nunca vai ser saciada, né? Nunca. Ela vai sempre necessitar de mais alguma coisa. Demais. E é por isso que ele diz aqui, né, Célia, que para sermos felizes depende da desmaterialização. Desmaterialização. O que é estar desmaterializado? Estar desapegado. Desapegado. Não é que a gente não precise das coisas materiais enquanto estamos aqui encarnados, mas é que a gente dê o devido valor. Que a gente saiba que tudo que nós temos hoje é para o nosso uso enquanto estivermos aqui. No momento em que deixarmos esse corpo físico, também temos que nos desapegar, desmaterializar dessas coisas, conta bancária, carro, propriedades. É por isso, né, Nivaldo, que mais uma vez, Jesus já tinha falado isso pra gente, que o primeiro mandamento seria amar. E o segundo, amarmos, né? Instruirmos-nos. E aí por isso que é importante a gente estudar essa doutrina. Porque lembra lá no Evangelho aquela passagem do semeador? Não é do semeador. A parábola do semeador? Não é do aqui, tem o celeiro do agricultor, né? Do agricultor, estava cheio, mas a plantação dele estava assim, produzindo mais. Muito, né? Ele não tinha mais onde guardar. Não tinha mais onde guardar. Então, o que ele falou? Como é que eu vou fazer com isso tudo? Não passou em momento algum distribuir. Isso não passou. Ele queria saber como é que ele ia guardar aquilo tudo. Aí ele teve a magnífica ideia: vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, maiores, guardarei tudo ali dentro e aí viverei, né? Para sempre, né? Aí vem a mensagem de Jesus. Aí diz: tolo, ainda hoje a morte vai te ceifar a vida. E assim somos nós. Amontoamos, guardamos. Essa é uma lição, né, Célia, que a gente deveria, de vez em quando, dar uma olhadinha, né? Porque quantas vezes a gente quer acumular coisas materiais e imaginando que nós vamos utilizá-la o resto da vida, mas que vida? Quanto tempo temos de vida aqui encarnados? Esquecendo que a nossa vida principal, a nossa verdadeira vida é a espiritual e que nós não vamos precisar de nada dessas coisas materiais que temos aqui. Somos usufrutuários delas, simplesmente que façamos. Marcélia, vamos então para a questão 232. 232. Então, você pode, a tua vez, né? Os espíritos errantes podem ir a todos os mundos. Então, todo mundo espiritual, eu vou poder ir para tudo quanto é lugar. Primeiro que espírito errante, né, essa denominação de espírito errante, não é que seja espírito que esteja errando, é espírito que está em processo de evolução. De evolução. Né? A gente chama do erraticidade. Então, quem está na erraticidade são os espíritos errantes, mas são espíritos que estão evoluindo
não é que sejam espíritos errados, né? É porque essa palavra errante nos leva a pensar em erro, né? Não é isso. Estão aprendendo. Então, a pergunta, né, Célia? No estado errante, ou seja, no mundo da erraticidade, podem os espíritos ir a todos os mundos? Eles podem viajar, ir para onde eles quiserem? Nós já vimos também a escala, né? Voltamos à escala espírita lá novamente. Voltamos à escala, né? mundos inferiores. É fundamental a gente ter essa ideia da escala espírita na cabeça. Então eles podem transitar em todos esses mundos? A espiritualidade nos responde: depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua pertencendo ao mundo em que viveu, ou a outro do mesmo grau, a menos que, durante a vida, se tenha elevado. Aquilo que Nivaldo falou, a morte e o desencarne. É verdade. Né? Então, quando Kardec pergunta se os espíritos errantes podem ir a todos os mundos, a espiritualidade nos responde que depende. Não é porque deixou de ser um espírito encarnado e se tornou desencarnado que ele vai poder ir a todos os lugares, a todos os mundos. Vai depender desse despreendimento que ele... É o que a gente vai falar, né, Célia, daqui a pouco, sobre essa condição vibratória de cada um de nós e dos espíritos também, né? E aí, no finalzinho, até onde eu parei, a espiritualidade nos diz que ele continua pertencendo ao mundo em que viveu, porque está apegado, né? Nós, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ser exatamente o que somos aqui. Somos apegados à matéria? Seremos apegados à matéria lá. Já temos um pouquinho de despreendimento da matéria? Teremos um pouquinho de despreendimento também no mundo espiritual. Somos completamente desmaterializados? Seremos completamente. É isso que a espiritualidade está querendo nos dizer. Então ele diz que durante a vida se tenha elevado. Ou seja, aqui encarnado. Quanto mais eu procurar me elevar, mais elevada eu serei no mundo espiritual. Nós seremos no mundo espiritual. Vai depender exatamente de cada um. Do que estamos fazendo agora. Esse passo é dado individualmente. Esse o objetivo para qual deve voltar-se. Esse objetivo de elevação. Que deve voltar-se, pois do contrário, jamais se aperfeiçoaria. Esse jamais se aperfeiçoaria esse jamais, enquanto nós não voltarmos os nossos objetivos para essa elevação. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. Visitante, né? Seremos levados por um espírito mais evoluído. Nos será concedido isso, mas a gente não pode contar com isso, né? A gente até com uma função, né, Célia, didática, de te mostrar que pode. O que você estaria, o que está te esperando, né, no momento em que você se transformar. Mas, a bem dizer, ainda falta. A bem dizer consegue apenas entrevê-los. E é isso que lhe dá o desejo de melhorar-se, para se tornar digno da felicidade que ali se desfruta e poder habitá-lo mais tarde.
Então, esse É entrever... uma amostra, né? Vale, olha, o que você está te esperando se você se transformar. Você pode viver assim. Olha que mundo maravilhoso, né? A gente não vê na igreja romana, nos mostra o paraíso, como é o paraíso. E quem é que não quer? Quem é que não almejava viver no paraíso? Né? Então vem esses flashes. E esse paraíso, ele existe. Não dessa maneira que nós tínhamos, concebíamos até bem pouco tempo. Essa pintura que sabíamos. Mas esse paraíso, existe se nós... um mundo melhor. levarmos para a felicidade, para esse mundo melhor, ele existe. E aí vem a 233, né? E aí, né, Célia, ainda fazendo uma pequena complementação, né? Essa condição desses espíritos de transitarem nesses mundos depende muito da sua frequência vibratória. Sabemos que até voltando novamente aos livros, ao que nos traz essa literatura de André Luiz, e muita gente viu o filme, quem não viu, veja, e de preferência até leia o livro, né? Que tem Nosso Lar, né? Nosso Lar, que tem muito mais detalhes e informações. A gente tem aquela cena em que a mãe de André Luiz esteve ao lado dele durante todo aquele processo de hospitalização até o desencarne, e ele não via. Ele não conseguia ver. A gente sabe que ela vivia em uma colônia espiritual que era muito mais evoluída que a dele, que ele não tinha permissão de ir lá. Ele não tinha permissão para ir lá. Então, é exatamente disso que ele nos traz aqui. Essa transitoriedade dos espíritos não é assim liberado, né? Por uma questão vibratória. Bom, questão 233. Os espíritos já depurados vão aos mundos inferiores? Agora é o contrário. Os espíritos já depurados, os já mais puros, evoluídos, eles podem ir aos mundos mais inferiores? E eles vão nos responder: eles o fazem frequentemente. Eles vão frequentemente, a fim de ajudá-los a progredir. Sem isto, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, é como aquele professor, né? Aquele que vai ao aluno para ensiná-lo, para ajudá-lo, para socorrê-lo. São assim que esses espíritos mais evoluídos vão a essas colônias, né, a esses mundos menos evoluídos, com a intenção de socorrer, de levar alento, de levar conhecimento a esses espíritos ainda que precisam, né? E para a gente é muito bom, é muito gratificante, é muito consolador saber como o que eles dizem aqui, frequentemente. Ou seja, a gente sempre tem ajuda, sempre vamos ter ajuda. E essa ajuda é no sentido de uma ajuda para que a gente possa progredir. A gente não está abandonado à própria sorte. Né? Não Eles estão sempre ao nosso nem lado. Nem encarnado, nem desencarnado. O progresso é lei de Deus. E eles progridem também à medida que nós progredimos também. É um encadeamento. Então é muito bom saber que frequentemente estamos sempre amparados. Sempre amparados. Célia, nós chegamos então ao final desse tópico, né? Que é espíritos errantes. Isso. E vamos agora falar sobre mundos transitórios. Mundos transitórios. Ou seja, vamos falar de colônias, cidades espirituais, tá? E para começar esse tópico, né, falando sobre mundos transitórios, que são essas colônias e cidades, nós vamos colocar para vocês de imediato um pequeno vídeo de 2 minutos e meio. E depois nós vamos comentar um pouco sobre esse vídeo.
onde ficam 58 das colônias espirituais no Brasil. Colônia espiritual, cidade espiritual, comunidade espiritual ou mundos transitórios. É o lugar onde vivem os espíritos após o desencarne. Existem vários tipos de colônias espirituais. Temos colônias correcionais, de estudo, de desenvolvimento das artes, socorristas, pesquisa no autoconhecimento e científicas e várias outras. Lá, os espíritos trabalham, mandam mensagens espirituais para as pessoas encarnadas, se recuperam, se preparam para reencarnar, além de muitas outras coisas. O conhecimento da existência de cidades espirituais somente foi aceito, entendido amplamente na nossa era e na sociedade ocidental, a partir dos gregos, com a existência do Olimpo, a morada dos deuses, local onde seres espirituais viviam, moravam, trabalhavam, sonhavam e conspiravam. Esta ideia original e imperfeita foi depois melhorada por Sócrates e Platão. Mais recentemente, outra ideia muito pálida foi trazida por Allan Kardec nas Respostas dos Espíritos, onde se falou da existência de acampamentos espirituais. Há alguns anos, através de Chico Xavier, as noções mais detalhadas da rotina das cidades espirituais vieram a ser conhecidas e divulgadas. Outras informações de grande importância foram vindo ao conhecimento nos últimos 45 anos, não apenas das atividades locais dessas colônias e cidades, mas de todo o contexto planetário nesta transição de eras que passamos. Iniciou-se também um grande esforço da grande fraternidade branca junto aos novos servidores de luz planetária e começaram a surgir uma imensa literatura mundial sobre esta realidade. A verdade é que milhares de colônias existem em torno da Terra, cada uma em uma determinada faixa de vibração. Colônia Regeneração, localizada nas proximidades de Goiânia até Brasília. Esta comunidade trabalha com a recuperação de espíritos mutilados no perispírito. Então, vocês acabaram de assistir 2 minutos e meio aproximadamente de um vídeo que fala dessas colônias, dessas cidades espirituais no Brasil. São 58 colônias, né, Célia? É. E eles falam sobre milhares de colônias espirituais no orbe da Terra. Nivaldo, só lembrando, Sim. né, do card que vai ter no final. Sim, é né, verdade. Para quem quiser. Quem quiser assistir, né, Célia, essa reportagem inteira, que dá aproximadamente 15 minutos, no final vai ter um link, um card, para que vocês cliquem e acessem direto a esse vídeo de 15 minutos e possam desfrutar aí desse conhecimento mais ampliado. Aqui nós colocamos só uma degustação de 2 minutos e meio. Só para das várias colônias e principalmente aqui, né? A nossa, aqui no Brasil. E mostrando, Célia, que vocês vão ver, são 58 colônias e são colônias, cada uma delas com as suas funções específicas, finalidades específicas, muito interessante. E o quanto nós estávamos conversando sobre isso, né, Célia? Muitas das vezes nós, ao desencarnarmos, pensamos que vamos encontrar já aquele nosso ente querido, aquele nosso familiar, aquele nosso amigo, e não é bem assim. Vocês vão poder observar nessa reportagem, nessas 58 colônias, cidades espirituais no Brasil, que cada uma tem o seu poder vibratório com a sua finalidade, de acordo com as necessidades nossas. Então, é possível que eu tenha uma necessidade, a minha esposa tenha outra, o meu filho tenha outra, os meus amigos que eu tanto quero ver, a minha mãe tem a outra. E a gente demora muito, né? Afinidade. Imã. O imã, né? Afinidade, necessidade, né, Célia? Condição vibratória. A mesma condição vibratória. Todos nós vamos estar agrupados em locais afins. Eu não posso vibrar de uma maneira
e habitar uma colônia que vibre a minha maneira mais 2. Tudo é homogêneo. E o que, a gente vai se atrair pelas nossas tendências. E o que desculpe até sério, o que essas colônias são para nós? Esses portos de repouso. Ao desencarnarmos, nós vamos ser atraídos para essas colônias, de acordo com as nossas necessidades. É lá que nós vamos iniciar esse processo. O nosso refazimento inicial. Muitas das vezes a gente vai para uma determinada colônia espiritual, daí a um tempo a gente vai para outra colônia, até chegarmos à necessidade, à hora do nosso reencarne. Né, Célia? Então isso vai depender de toda uma programação que não cabe diretamente a nós. Mas qual é a finalidade delas? É esse repouso imediato no momento do nosso desencarne, da nossa Agora, morte. Tem também, né, Nevaldo, a gente não pode deixar de mencionar os locais de aflições, Sim. Os locais de sofrimento, os locais de dores. Sim. Porque isso aí... Que também são, né, Célia, considerado colônias também. As colônias não são todas Autoeducação? Boas, a autoeducação. Porque nada é para nos destruir. Nós vimos que nesse vídeo, uma das colônias é de Maria. De Maria. De Maria Santíssima. Mas aí já é o socorro prestado. Sim. Aonde até então eles estavam no vale. São recolhidos os nossos irmãos suicidas. Então tem a colônia de Maria, que é ela quem é nossa mãe Maria, quem administra essa colônia. Né? Mas até então eles estavam lá no vale, estavam lá naquele envolvido, naquelas dores, né? E aí são socorridos. Então é para mostrar para vocês que para mostrar para todos nós, né? Que esses mundos transitórios são vários. E aqui no Brasil são 58 conhecidos. A gente conhece muito o nosso lar, né? Por questão do livro, né, do filme e tudo mais. Mas são 58, tem outros tantos. Isso, 58, e a gente não pode fechar com o número definitivo. 58 é que nós temos conhecimento. É verdade. Por exemplo, no carnaval, a gente sabe que é colocado agora está na moda, né, o hospital de campanha, é colocado ali no Campo de Santana, para socorrer, né? Socorrer todos os nossos irmãos que desencarnam na folia. É verdade. Né? Então, nós temos à frente do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Então, 58 que a gente sabe fora. Hoje. Então, dando continuidade a esse tópico, né, no mundo dos transitórios, a primeira pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos é: como foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes? Agora a gente já até sabe, já falamos sobre isso, existe sim, são essas colônias espirituais que nos abrigam no momento do nosso desencarne. E eles vão responder então assim, sim, há mundos particularmente designados aos seres errantes, mundos nos quais eles podem habitar temporariamente. Espécies de acampamentos, como você disse, Célia, de campos para se repousarem de uma erraticidade muito longa. Estado que é sempre um pouco penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas segundo a natureza dos espíritos, que podem aí chegar e aí gozar de maior ou menor bem-estar. Vai depender da sua evolução espiritual. Então, há sim essas colônias, essas estações que abrigam a toda essa
quantidade de espíritos que desencarnam todos os dias. A gente vai sempre lembrar do nosso lar, porque a gente tem necessidade da visual, visão. Né? Essa visão, e a gente viu no filme, né? Aquele contingente de desencarnados chegando, desencarnados em sofrimento, de muletas, e é assim que se chega. Né? Passa a cena, né, daqueles chegando na Segunda Guerra Mundial, né, Célia? Aquela quantidade de pessoas chegando que estavam desencarnando na Segunda Guerra Mundial, e é feito toda uma operação para recepcionar aqueles espíritos que estavam chegando. E chegam lá ainda com dor, porque foi mutilado, chega lá sentindo falta daquela perna, daquele braço. É verdade. Então é dor mesmo. Mas é a colônia uma dor espiritual, mas é uma dor. É uma dor. E até que eles percebam, façam essa transição, percam essa ideia da carne, da materialidade. Né? Como André Luiz ainda chegou lá com uma úlcera aberta e que foi fechando à medida que ele foi se transformando, se modificando. E quando ele baixava a vibração dele, o pensamento dele, aquele negócio abria de novo. Entrava em sofrimento novamente. Ou seja, é a nossa ligação com a matéria, o nosso desligamento da matéria que vai fazer com que... Essa pergunta tem uma letra A, Célia. Tem. A letra A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Essas colônias, né? Esses mundos transitórios. Eu estou habitando uma determinada colônia, vou viajar para outras? Posso fazer isso ao meu bel prazer? Aí a espiritualidade responde sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem onde devam ir. Isso é muito importante. Aonde devam ir. É poder e dever, né? Não é querer ir, não. Que devem ir. Que devem ir. Aonde é permitido ir. É verdade. Imaginai-os como aves de arribação que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças a fim de seguirem o seu destino. Assim como é um mundo transitório, né? É um mundo de preparação, é um mundo de refazimento, eles também vão poder ir a outros mundos, desde que seja permitido, desde que eles tenham condições para fazer isso. E aí o próprio nome já diz, né, Célia? São mundos, cidades, colônias transitórias. Transitória. Você vai... Transita. Né? Nada impede que dessa que você foi acolhido inicialmente, você vá para uma outra, e outras, até que chegue o momento de você reencarnar. Por exemplo, Nivaldo, eu posso ir à sua casa? Posso, desde que, né, eu seja convidada, desde que eu tenha alguma utilidade útil para fazer lá. E aí exatamente o que eles dizem, que deve ir, né? Deve. Eles colocam, porque aparentemente parece até que eles poderiam transitar entre essas colônias, e não é assim. Porque é o que ele... Tudo obedece a um poder e um dever. A espiritualidade deixa bem clara essa resposta. Eles dizem, sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Exatamente. Então, tanto no mundo espiritual quanto aqui na vida material, toda a atividade, todo o nosso envolvimento em atividades úteis é bem-vinda. Vai ser sempre bem-vindo. Eu acho até, né, Célia, tem uma certa diferença. Aqui na nossa vida encarnado, a gente até posso pegar um ônibus e ir aonde eu quiser, né? Mas aqui no mundo espiritual, eu só vou me deslocar se eu
dever, se eu tiver realmente uma autorização, uma permissão ou uma necessidade. E uma condição, uma condição. Que você tenha condição. Você não, pode querer. Não é um querer simplesmente e você trocar de colônia. Não é assim que a coisa funciona. Me aborreci aqui, eu vou para a colônia. Não é assim. Você você pode fazer essa mudança de colônia, de cidade, sim, mas desde que haja uma necessidade. Desde que haja uma necessidade. Essa é o ponto. É 235. Os espíritos progridem durante suas permanências no mundo transitório? Então, desencarnou, nós já falamos sobre isso, já falamos. Mas vamos ler a resposta dos espíritos. Certamente, os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruir e de poder mais facilmente obter a permissão para ir a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Então, os espíritos progridem durante a permanência nos mundos transitórios? Perfeitamente, porque lá, como nós já dissemos, eles vão ter a oportunidade de estudar, de trabalhar, de ter acesso a outros espíritos mais evoluídos que deles vão acessar informações, né? Então é aí que consiste esse progresso deles. Até porque, Nivaldo, olha bem, se todo mundo se um grupo está reunido com as mesmas afinidades, um ajuda o outro, porque a afinidade é a mesma. A vontade é a mesma. A vontade é a mesma. Então, eles se instruem, um ajuda o outro e eles vão evoluindo, porque eles sabem dessa posição que existem lugares melhores. E o objetivo é sempre esse, o progresso. O melhoramento. Sempre o melhoramento, Nacélia. E a 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes. Então, se os mundos transitórios são destinados sempre aos espíritos errantes, não. Sua posição é apenas temporária. Aí a gente vai entender o que? Nosso lar daqui a pouco pode não... E a gente tem um entendimento, né, Célia? Tudo na natureza se transforma. Evolui. Tudo na natureza evolui. Então, essas colônias espirituais, essas cidades espirituais também vão evoluir. Bom. Então, a resposta é exatamente essa. Tudo evolui. Elas também vão um dia evoluir. Né? Então, a espiritualidade nos diz, não. Sua posição é apenas temporária. Elas vão evoluir. Essas colônias que eram destinadas a espíritos com uma determinada vibração, elas vão evoluir, vão passar a receber espíritos melhores. Até porque os espíritos vão evoluir. Os espíritos vão evoluir. A própria Terra evoluiu. Evoluiu e vai continuar, né? Evoluiu. Por que a Terra evoluiu? Porque os espíritos que habitam a Terra evoluíram. Não é a Terra fisicamente, materialmente. São os espíritos que habitam a Terra que evoluíram. Então, conjunto... A gente fica... mas quando chegar o mundo de regeneração, o mundo de regeneração vai chegar quando eu me regenerar. Quando nós nos transformarmos. Quando nós nos transformarmos. Aí a gente muda a vibração, a gente muda esse envoltório que envolve o nosso planeta. E o nosso planeta... Então, essas colônias, quando elas começarem a receber espíritos mais evoluídos... elas se transformam. Elas vão se transformar. Não é verdade? É verdade. E aí tem a 236, 236A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos
Então, Kardec está perguntando se esses Essas colônias mundos transitórios, né, essas colônias espirituais, são habitadas por seres corpóreos, encarnados. E por que ele está perguntando isso? Porque ele sabe que aqui nós habitamos a Terra e temos os seres desencarnados. Desencarnados. Mas será que lá nas colônias espirituais em que nós vimos que são o refúgio, o abrigo dos desencarnados, tem também seres corpóreos encarnados lá? E aí a espiritualidade nos responde: não. Não. Sua superfície é estéril. Os que habitam não precisam de nada. Todas essas... Material. Essa esterilidade que ele disse se refere à matéria. Todas essas sensações que a gente tem, não tem mais lá. Essas sensações de necessidade, a vestimenta, como a gente vai se deslocar, o carro, né, a condução, isso não existe mais lá. E nada material existe lá. Por isso é que a superfície é estéril. Os que habitam não precisam de nada. E não há, nessas colônias, lá encarnados, só realmente desencarnados. Aí a gente vai pensar assim, mas no nosso lar tinha uma série de coisas que tem no mundo material. Tudo plasmado. Tudo plasmado. Os prédios, as salas, os hospitais, isso aí, os veículos, tudo fruto da imaginação. Porque nós que estávamos habitando lá, necessitávamos ainda daquilo, né? E aí tem B, C e D e E, Célia. Desdobramento. 236B. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza espiritual? A espiritualidade responde: não. São estéreis transitoriamente. Ou seja, Nivaldo, a gente, pela resposta dos espíritos, a gente percebe que no mundo espiritual nada é definitivo. Ponto final. Né? Tudo evolui. Tudo se transforma. A 236C. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? Não. A natureza, a resposta da espiritualidade, a natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. Ou seja, a gente também já viu... É o conceito de beleza, né? A gente temos mas... A gente também já viu muitos relatos de que o que existe aqui é uma cópia mal feita do mundo espiritual. Então, isso que a gente chama de belezas naturais é do Criador? É da mão do nosso Pai, é criado por Ele. Mas isso em relação à imensidade que é o universo, vai ser aquele conceito de o que é belo e o que não é belo. Que não é belo. Célia, infelizmente estamos chegando ao final, então é com você o encerramento. Então estamos encerrando mais uma segunda-feira, que possamos ter todos nós uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muito sossego em nossos corações, serenidade em nossos corações. Que a mão do nosso Pai esteja estendida sobre todos nós, envolvendo esse planeta, envolvendo a todos que somos necessitados, que somos carentes,
principalmente aos nossos irmãos que agora, nesse momento, lutam com essas enfermidades tão fortes. Que nosso Pai nos envolva, que a luz que emana do seu coração tome conta de todos nós, alimentando a nossa esperança, alimentando a nossa fé, nos ajudando nesse caminhar firme e decidido em relação a esse mundo melhor, em relação a esse ser melhor que precisamos construir para podermos desfrutar de todas essas benesses que sabemos e que nos chegam ao nosso conhecimento, que nos são dadas essas oportunidades de entrevermos. Pai, nos ajude, nos alimente, nos sustente nessa caminhada. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Graças a Deus.